Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar trabalhando com o assunto da geometria analítica. A gente já falou do ponto, falamos da reta e daqui a pouquinho nós vamos falar também da circunferência. Mas hoje especificamente a gente vai reforçar o conceito de equação da reta. Vamos relembrar as formas dessa equação, que são várias representações e que, dependendo do tipo do problema ou a questão dos dados que a gente tem, ou a gente usa um tipo ou outro, verdade? Então vamos lá. Quais são as diferentes formas de representar a equação da reta? Vocês lembram das formas que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores? Se não lembram, aproveitem relembrar agora, porque é fundamental para a continuidade do nosso estudo. Então, a primeira forma que a gente tem é o que a gente chama da equação fundamental. A equação fundamental é dada aqui, ó, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Para a gente poder montar essa equação, nós temos que ter dois dados. O coeficiente angular da reta, o que é o coeficiente angular? A inclinação que a reta vai ter em relação ao eixo x, o eixo das abscissas. E precisamos conhecer um ponto dessa reta. Tranquilo? Tendo isso, a gente vai fazer a substituição aqui e vamos ter daí a equação fundamental. Bem, tendo isso, fazendo essa substituição, se eu isolar o valor de y, isolando o valor de y, nós vamos ter o quê? A equação reduzida. Nesse caso aqui, o que eu chamei aqui o ponto conhecido? O ponto conhecido eu coloquei 0 e n. Então eu fiz a substituição aqui no lugar do y, n, e no lugar do x0, o 0. Fazendo as operações, isolando o y, ficamos y é igual a mx mais n. O m, como eu acabei de falar, é o coeficiente angular, ele vai determinar o ângulo que ele vai fazer em relação ao eixo x. O n é o coeficiente linear, ou seja, é o ponto de encontro da nossa reta com o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Tranquilo? Então aqui até tem um slide exatamente para a gente relembrar. A equação fundamental está aqui, e a equação reduzida, que é quando a gente isola o y. Sempre que tiver isolado o y, a gente chama de equação reduzida. Esse valor aqui é o coeficiente angular e o outro, o coeficiente linear. Tranquilo? Já falamos de dois tipos. O terceiro tipo é o que a gente chama da equação geral da reta, né? Que a equação geral da reta é quando eu conheço dois pontos. Dois pontos a gente sabe que consegue determinar qualquer reta, né? Porque entre dois pontos só passa uma reta. A gente já sabe isso dos conceitos de geometria lá inicial, quando a gente começou a estudar. Por dois pontos só passa uma única reta. Então eu tenho dois pontos considerados aqui, né? Essa distância aqui, essa distância do B, e esse terceiro ponto, que também pertence à reta, né? Que é a condição de alinhamento que a gente já trabalhou. Tendo esses três pontos aqui, eu consigo determinar a equação geral, que a equação geral tem que forma? AX mais BY mais C igual a 0. Professor, mas como é que eu faço? Isso daqui é complicado? Não. Ó, vou voltar aqui no slide anterior. Se eu tenho a equação reduzida, quando eu tenho isolado o y, o que eu tenho que fazer? Deixar tudo para o primeiro membro e igualar a 0. Quando eu tenho igualado a 0, eu já tenho a minha equação reduzida. Aonde o valor que está multiplicando aqui o x vai ser exatamente YA menos YB. O valor de B que está multiplicando y é o XB menos o XA. E o valor de C é exatamente essa expressão aqui. Mas basicamente o que a gente precisa lembrar é equação reduzida, o que eu tenho que fazer? Isolar o y. Equação geral é quando está igualado a 0. Muito fácil. E a partir desses conceitos das equações, a gente consegue resolver praticamente todos os exercícios que a gente tem de interpretação. Então aqui nós temos um resumo exatamente para a gente relembrar. Se eu tenho o y igual isolado y, a equação reduzida. Relembrando, o que multiplica x é o coeficiente angular e o que não tem x é o coeficiente linear. A equação geral é quando a gente iguala a 0. Igualando a 0, nós temos a equação geral.
Essas duas aqui, nós podemos obter ela usando a equação fundamental, ou quando a gente já sabe, tendo 2 pontos, nós podemos substituir no determinante, né? Colocamos o ponto P genérico x e y e 1, depois o ponto A, depois o ponto B e resolvemos o determinante. Se eu igualei a zero, eu tenho a equação geral. Se eu isolei o y, eu tenho a equação reduzida da nossa reta. Tranquilo, gente? Então, nesse vídeo, a gente conversou exatamente sobre a equação da reta e as diferentes representações que a gente pode ter dela. Espero que vocês tenham gostado e até breve.